Imagine um homem simples, pastor de ovelhas e cultivador de figos, vivendo numa vilazinha tranquila, longe de qualquer agito. Ele não tinha título, não era estudioso das Escrituras, nem era conhecido entre os grandes nomes da sua época. Mas, do nada, esse homem comum recebe um chamado extraordinário: falar em nome de Deus, enfrentar reis, líderes religiosos, denunciar injustiças e anunciar um julgamento divino que ninguém queria ouvir. Esse era Amós, o profeta que saiu do anonimato de um lugarzinho chamado Tecoa e virou uma das vozes mais fortes e incômodas de toda a história bíblica. Amós nasceu em Tecoa, no meio de Judá, um vilarejo cercado por campos abertos, colinas douradas queimadas pelo sol e figueiras que dançavam devagar com o vento. A vida ali seguia um ritmo calmo, quase imutável, bem típico da roça. Ninguém poderia imaginar que, naquele cantinho esquecido do mapa, crescia um homem que iria estremecer os poderosos com as palavras que viriam a sair da sua boca. Desde cedo, a rotina dele era sempre a mesma: cuidar do rebanho da família, guiar as ovelhas pelas encostas, sempre atento a qualquer perigo. Quando não estava no campo, se dedicava às figueiras, especialmente às sicômoros, árvores que exigem cuidado e paciência para dar fruto. Amós tinha as mãos calejadas e um olhar atento. Sabia ouvir a natureza, interpretar seus sinais. Quem olhasse de fora via só mais um homem do campo, talvez até um pouco reservado, distante das grandes cidades e de toda a confusão delas. Mas tinha algo diferente nele, mesmo que nem ele soubesse ao certo. Os olhos dele carregavam um incômodo, uma sensibilidade forte para as injustiças que de vez em quando até chegavam na tranquilidade de Tecoa. Quando escutava as histórias que os viajantes traziam sobre as riquezas de Samaria, sobre como os pobres eram explorados e os ricos se afundavam na ganância, algo mexia com ele. Uma indignação que não passava. Era como se o vento que soprava pelas colinas carregasse um sussurro divino, um chamado que ele ainda não entendia direito. Até que um dia aquele silêncio foi quebrado. E a vida dele nunca mais foi a mesma. Parecia um dia como outro qualquer. O sol nasceu devagar, pintando o céu de dourado. Amós levou o rebanho morro acima, ouvindo o som dos sinos das ovelhas misturado ao farfalhar das folhas e ao canto tímido dos passarinhos. Tudo parecia calmo, previsível. Mas algo estava prestes a acontecer. Algo que mudaria a história daquele homem para sempre. Foi sozinho, ali mesmo, vigiando as ovelhas, que ele sentiu o chamado. Não era uma voz comum, daquelas que a gente escuta com os ouvidos. Era como um peso no peito, um calor subindo pelas costas, preenchendo todo o corpo. O vento que passava pelas árvores parecia carregado de algo mais. Uma presença, uma urgência. Amós, que nunca se achou especial, entendeu. Deus estava falando com ele, e o recado não era pequeno. Aquele homem simples, acostumado com o silêncio do campo e com o trabalho braçal, agora tinha que falar em nome do Criador. E a mensagem era dura. Ele precisava ir até o reino de Israel lá no norte e encarar os poderosos, dizer verdades que ninguém queria ouvir, denunciar ganância, corrupção, injustiça. A partir dali, o pastor virou profeta, e nada mais foi como antes. Imagina só o peso dessa missão. Um pastor anônimo, sem títulos nem prestígio, sendo enviado por Deus para enfrentar reis e sacerdotes de frente. Amós sabia que não seria fácil. Ele não tinha preparo, não era eloquente. Talvez até tenha pensado: sou só um homem do campo. Mas quando é Deus quem chama, até o mais simples dos homens pode fazer coisas grandiosas. Deixando para trás os campos de Tecoa, Amós seguiu viagem rumo ao norte. Não sabia ao certo o que iria encontrar, mas carregava no peito a certeza de que estava obedecendo ao chamado divino. O reino de Israel o aguardava. Por fora tudo parecia próspero, mas por dentro
apodrecido. E era justamente ali que ele deveria fazer ecoar uma mensagem forte, como um trovão quebrando o falso silêncio que reinava no lugar. A estrada até Israel era longa, cheia de incertezas. Amós seguia a pé, levando só o essencial: seu cajado, a experiência adquirida no campo e a convicção de que estava fazendo o que era certo. À medida que se aproximava, os relatos sobre o reino ficavam mais nítidos e mais perturbadores. Israel era rico, mais até do que Judá poderia imaginar. Cidades cheias de palácios luxuosos, mercados agitados, festas grandiosas. Mas bastava escutar um pouco mais fundo e outras histórias surgiam. Histórias de opressão, corrupção e uma religião vazia, que mais parecia espetáculo do que fé verdadeira. Quando chegou, o contraste saltou aos olhos. Samaria, a capital, brilhava com a ostentação dos ricos. Pelas ruas principais desfilavam tecidos finos, joias reluzentes e risadas de quem parecia ter tudo. Mas bastava entrar nos becos e vielas para ver a realidade nua e crua. Pobres esmagados pela miséria, escravos exaustos e crianças passando fome. Amós entendeu rápido o que estava acontecendo. Os ricos viviam como se fossem intocáveis, explorando o suor dos mais humildes. A justiça, que deveria ser um direito de todos, tinha virado um luxo para poucos. E a religião, uma farsa. Os altares estavam cheios de ofertas caras, mas os corações vazios de arrependimento. O povo de Israel tinha virado as costas para Deus, trocando a adoração verdadeira por rituais bonitos e convenientes. Ver tudo aquilo doeu. Amós sentia no fundo da alma que sua mensagem não seria só difícil de ouvir. Ela seria como uma lâmina cortando fundo diante de um povo que preferia manter os olhos fechados. Enquanto andava pelas ruas de Samaria, ouvindo o burburinho das feiras e os cânticos vindos dos templos, ele sabia, sua hora estava chegando. Não sabia exatamente como ou quando começaria, mas tinha uma certeza. Sua voz, carregada de verdade, logo iria ecoar forte como trovão nos palácios e praças daquele reino doente, por fora bonito, mas por dentro em ruínas. E o momento chegou mais rápido do que ele esperava. Lá estava ele, em Samaria, cercado pelo luxo da cidade, quando começou a falar. Sem cerimônia, sem palco, apenas levantou a voz, e parecia que o próprio céu rugia com ele. Suas primeiras palavras cortaram o ar como um trovão. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Quem passava, parou. Uns por curiosidade, outros por espanto. Afinal, quem era aquele homem com roupa de pastor, ousando falar com tanta autoridade? Amós foi direto, sem floreios, sem rodeios. Começou condenando os pecados das nações vizinhas, injustiças, crueldades, ganância. O povo de Israel até ouviu com certo alívio. Parecia que ele estava falando dos inimigos. Mas então, como o rugido de um leão mudando de direção, Amós apontou para eles. E então Amós fez o que ninguém esperava. Apontou o dedo direto para Israel. Sua voz ganhou ainda mais força, mais urgência. Ele denunciou sem medo os ricos que exploravam os pobres, os líderes que transformaram a justiça em produto de mercado e os sacerdotes que fizeram da fé um espetáculo. Vocês que esmagam os necessitados e exigem tributos injustos, construíram casas luxuosas, mas não vão morar nelas. Plantaram vinhedos lindos, mas não provarão do vinho. As palavras eram afiadas como navalhas, verdades duras que todo mundo sabia lá no fundo, mas preferia fingir que não existiam. Era como se Amós estivesse arrancando o pano que escondia a podridão do reino. E o mais impressionante, aquela força não vinha dele, mas de algo maior. Cada frase parecia ecoar fundo na consciência de quem ouvia. Alguns se entreolhavam desconfortáveis.
Outros cochichavam, tentando diminuir o valor daquele homem simples do campo. Mas Amós não se abalava. Sabia que sua mensagem era um alerta, talvez o último chamado para que Israel voltasse ao caminho certo. E, mesmo sendo palavras difíceis de ouvir, aquilo era só o começo. Enquanto sua voz ainda repercutia pelas ruas de Samaria, algo mais profundo começou a acontecer. Deus não estava apenas colocando palavras em sua boca. Ele começou a mostrar visões, imagens tão reais que pareciam pulsar diante dos olhos de Amós. A primeira visão veio como um campo verde, cheio de vida, promissor. Mas, de repente, uma nuvem de gafanhotos apareceu e devorou tudo o que havia. Nada sobrou, nem alimento, nem esperança. Amós sentiu o peso daquela cena. Era claro, Israel estava prestes a perder tudo. Desesperado, ele clamou por misericórdia. Pediu a Deus que não destruísse completamente o povo, e por um instante parecia que Deus o ouvia. Mas as visões continuaram. A próxima foi ainda mais aterrorizante. Um fogo, mas não era um fogo comum. Era algo que queimava até os abismos, secava os rios, destruía tudo até a raiz. Amós podia quase sentir o calor na pele. De novo, suplicou por compaixão, mas Deus estava deixando claro a gravidade da situação. Não dava mais para fingir que não era sério. A terceira visão foi simples, mas carregada de significado. Amós viu Deus segurando um prumo, aquela ferramenta de pedreiro usada para saber se a parede está reta. Só que o prumo agora estava nas mãos do Criador, e ele o usava para medir Israel. A mensagem era direta. O povo estava torto, fora do prumo, e o construtor do universo não ia mais tolerar uma construção moral prestes a desabar. As palavras de Amós eram como um machado atingindo a raiz do orgulho de Israel. E isso incomodou muita gente. Um dos mais incomodados era Amazias, o sacerdote de Betel, um homem de poder que representava a religião oficial do reino. Para ele, o templo de Betel não era só um lugar de culto, mas um símbolo de prestígio e controle. Só que agora, aquele profeta vindo do sul estava sacudindo as estruturas, dizendo que tudo aquilo era falso e corrompido. Amazias sabia que precisava agir, e rápido. Primeiro, tentou derrubar Amós nos bastidores. Mandou uma mensagem para o rei Jeroboão, dizendo que as palavras do profeta eram perigosas. Amós está conspirando contra o Senhor, escreveu. O que ele diz é insuportável para o povo. Tentou pintar Amós como uma ameaça política, um agitador. Mas Amós não se intimidou. Ele sabia muito bem de onde vinha sua missão. Não era de homens, era de Deus. Quando a pressão política falhou, Amazias foi pessoalmente tirar satisfação. Tentou menosprezar o profeta, como se sua origem humilde fosse motivo de vergonha. Vá embora, vidente, disse com desdém. Amazias olhou para Amós com desdém e mandou na lata. Vai profetizar lá em Judá. Aqui em Israel você não tem vez. Mas as palavras de Amós eram firmes, como pedra que não se move com o vento. Ele olhou nos olhos do sacerdote e respondeu sem hesitar. Eu não sou profeta, nem filho de profeta. Eu sou criador de gado, cuido de figueiras. Mas o Senhor me tirou do meio do rebanho e disse, vá e profetize ao meu povo, Israel. Foi uma resposta poderosa. Amós não estava ali por vontade própria, nem buscava fama. Ele tinha sido chamado, e nem mesmo um sacerdote influente como Amazias ia conseguir desviá-lo da missão. Mas as tensões só aumentavam. A oposição contra ele crescia a cada dia. O povo começou a se dividir. De um lado, os que zombavam e rejeitavam sua mensagem. Do outro, uns poucos corajosos que decidiram escutar. As palavras de Amós continuavam a ecoar, afiadas como navalha, nos palácios e nos mercados.
Ele falava alto nas praças, sem medo, dizendo o que ninguém mais tinha coragem de dizer. Um dia, encarou de frente os comerciantes ricos que desfilavam suas roupas de luxo e soltou vacas de Bazã, se referindo com uma metáfora ousada à elite de Samaria, homens e mulheres que viviam no conforto às custas da exploração dos pobres. Era provocativo, mas certeiro. A região de Bazã era famosa pelas vacas gordas e bem tratadas, e era exatamente assim que ele via aqueles poderosos, cheios de si, mas vazios de compaixão. Com uma clareza que chocava, Amós descreveu cenas de ganância e injustiça. Falou de balanças desonestas, de comerciantes que diminuíam o peso do trigo e aumentavam o preço. Disse que até o resto do trigo, que devia ser jogado fora, era vendido aos mais pobres como se fosse comida. E não parou por aí. Apontou também os líderes religiosos. Denunciou os grandes cultos e cerimônias que aconteciam em Betel e Gilgal, dizendo que tudo aquilo era de fachada. Eu odeio, desprezo suas festas religiosas, proclamou. O impacto foi imediato. As pessoas ficaram em choque. Para Amós, aqueles sacrifícios e cânticos que enchiam os templos não significavam nada, porque vinham de corações distantes de Deus. No lugar disso, ele clamava: que a justiça corra como um rio e a retidão como um riacho que nunca seca. Uma imagem forte, um rio impetuoso, limpando e renovando tudo. O silêncio da multidão só era quebrado por alguns murmúrios desconfortáveis ou risadas nervosas. A verdade era que a mensagem de Amós estava se tornando insuportável para os poderosos. Mas ele sabia que precisava continuar. Havia mais a ser dito, mais a ser revelado. Mesmo com tanta resistência, Amós não parou. Sabia que suas palavras eram duras, mas também sabia que Deus nunca envia um alerta sem trazer junto uma promessa de esperança. No meio das profecias de destruição e juízo, ele começou a falar de restauração. Foi como acender uma vela em plena escuridão. Naquele dia, disse ele, eu levantarei a tenda caída de Davi. Uma visão carregada de significado. A tenda de Davi representava um tempo mais simples, de intimidade verdadeira com Deus, e ela seria restaurada. Não seria um templo frio de pedra, mas algo vivo, cheio de comunhão. As palavras de Amós começavam a tocar até os corações mais duros. Ele falou de vinhas carregadas de frutos, de campos férteis, onde a colheita seria tão abundante que os ceifeiros mal conseguiriam dar conta. Os dias de fome, os tempos de escassez seriam substituídos por dias de fartura e celebração. Mas não era só isso. Amós também falava de um povo reunido novamente. Gente que havia sido espalhada, que tinha perdido suas raízes, mas que voltaria para reconstruir as cidades destruídas, plantar jardins e viver em paz. Era uma promessa difícil de acreditar, principalmente diante da realidade dura, desigualdade, opressão e um juízo que parecia cada vez mais próximo. Mesmo assim, as palavras de Amós eram como sementes lançadas em solo duro, esperando o momento certo para brotar. Enquanto ele compartilhava essa visão cheia de esperança, a resistência só aumentava. O povo estava inquieto, os poderosos cada vez mais irritados. Amós falava de um futuro distante e restaurado, mas o presente era perigoso e incerto. Sua missão chegava a um ponto crítico e, de repente, o silêncio começou a pesar mais que suas palavras. Um silêncio tenso, quase como o ar parado antes de uma tempestade. Depois de tudo o que foi dito, depois das visões, dos avisos e das promessas, Amós começou a se afastar dos holofotes, mas não era sinal de derrota, nem cansaço. Era como se ele soubesse, lá no fundo, que já tinha falado tudo o que precisava ser dito. As palavras, antes tão fortes como o rugido de um leão, agora davam lugar a um silêncio denso, cheio de significado.
O povo que o ouviu ficou dividido. Alguns ainda debatiam o que ele dissera, tentando entender o peso daquelas advertências e promessas. Outros, principalmente os mais influentes, preferiam fingir que nada daquilo importava. Quem ele pensa que é? Murmuravam, tentando minimizar o impacto de um simples homem que havia voltado para Judá. Mas o estrago, ou melhor, o impacto, já estava feito. As palavras de Amós continuaram reverberando como ondas que ninguém podia conter. Ninguém sabe ao certo como foram os últimos dias dele. Ele simplesmente desaparece da narrativa. Talvez tenha voltado para sua terra, para cuidar das ovelhas e das figueiras, vivendo em paz seus últimos anos. Ou talvez tenha continuado a espalhar sua mensagem, mesmo em lugares onde quase ninguém queria ouvir. A verdade é que o silêncio que veio depois não foi o fim. Foi uma pausa. Um espaço deixado em branco para que o povo pensasse, refletisse e decidisse o que fazer com tudo o que tinha sido dito. Mesmo longe, mesmo calado, Amós não foi esquecido. Sua história seguiu viva, passada de geração em geração, como um lembrete do que é justiça, integridade e obediência ao chamado de Deus. As palavras dele, que muitos desprezaram no começo, espalharam-se como sementes ao vento. E seu recado, mesmo simples, carregava um poder tão profundo que não podia ser ignorado. Amós não era um homem comum. Sem títulos, sem tradição profética, ele deixou uma marca que atravessou séculos. A história dele continuou ecoando, desafiando e inspirando, muito depois que ele se foi. Com o passar do tempo, aquelas imagens que ele usou, o prumo, o rio de justiça, as vacas de Bazã, ficaram gravadas na memória do povo como espelhos de uma sociedade que precisava urgentemente mudar. E não só em Israel. Qualquer lugar onde a injustiça e a hipocrisia tentem apagar a vontade de Deus, o recado de Amós continua atual. Ele nos lembrou que o verdadeiro culto não está nas cerimônias grandiosas ou nos templos enfeitados. Está na justiça correndo como um rio, está na retidão vivida no dia a dia. A voz dele foi levantada por quem não tinha voz, e mesmo hoje ainda fala. Amós falou por quem não tinha voz, pelos pobres, pelos esquecidos, pelos oprimidos que eram explorados por quem estava no poder. Ele se tornou o retrato da coragem que vem de um chamado divino. Aquela força de dizer a verdade mesmo quando ninguém quer ouvir. E até hoje, o legado de Amós continua vivo. Não só nas palavras que deixou, mas em cada ato de justiça, em cada gesto de bondade que reflete o coração de Deus. A história dele nos lembra que grandes transformações costumam começar onde menos esperamos, muitas vezes com gente simples, comum, mas disposta a obedecer. Quando a gente olha para a vida de Amós, a pergunta que fica é: o que estamos fazendo para manter esse rio da justiça correndo? Talvez, assim como ele, também estejamos sendo chamados para algo maior. Algo que exige fé, coragem e uma boa dose de disposição. É aí que a história dele se conecta com a nossa. Nos convida a escutar, a agir, a transformar o mundo ao nosso redor. A trajetória de Amós termina como começou, sem grandes aplausos ou holofotes, mas com uma força que atravessa gerações. Ele era apenas um pastor, um homem de mãos calejadas, com os pés marcados pelo pó da estrada. E mesmo assim, foi escolhido para carregar uma mensagem capaz de abalar um reino inteiro. Não foi pela eloquência, nem pelo status. Foi pela fé e pela obediência. E é isso que torna a jornada dele tão poderosa. Amós nos mostra que Deus não escolhe os mais capacitados. Ele capacita os que dizem sim. Do alto das colinas de Tecoa até as praças movimentadas de Samaria, Amós carregou uma lição que ainda ecoa. O verdadeiro culto a Deus se expressa em atitudes, em justiça, em compaixão.
De que adianta cantar louvores ou construir altares se o coração está longe daquilo que é justo? Tudo isso vira só barulho vazio. A fé de verdade não é confortável. É um chamado para encarar o que há de mais difícil, mesmo que isso signifique remar contra a maré. Amós nos desafia a enxergar quem ninguém vê. Ele levantou a voz pelos pobres, pelos injustiçados, pelos que foram deixados de lado, e deixou claro: ignorar a injustiça não nos inocenta, nos torna cúmplices dela. Aquele clamor por um rio de justiça e por uma correnteza de retidão não era só para Israel, era e ainda é para todos nós, em qualquer época, em qualquer lugar. Talvez essa seja a lição mais poderosa de todas. Deus pode usar qualquer pessoa, em qualquer lugar, para cumprir os seus propósitos. A única coisa que Ele espera é que a gente esteja disposto a ouvir e agir. Assim como Amós, nós também podemos ser uma voz para quem não pode falar, um canal para que a justiça volte a fluir. A pergunta que fica é: estamos prontos para dizer sim, mesmo que isso nos leve por caminhos difíceis? Porque, como Amós mostrou, é nesse sim que começam as histórias que realmente valem a pena. Se você gostou da história do profeta Amós e quer acompanhar outras histórias de fé e superação, já deixa seu like, compartilha esse vídeo com quem você ama e se inscreve no canal. Vamos juntos explorar mais dessas lições incríveis que a Bíblia tem pra gente.